Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pensando Fazendo História. Esse primeiro vídeo a gente vai começar falando sobre as fontes históricas, o que elas são, como são as fontes históricas e como você deve fazer uma pesquisa histórica, né? Como utilizar elas para fazer uma pesquisa. Bom, pessoal, então no primeiro vídeo a gente vai falar sobre as fontes históricas. O que são as fontes históricas? As fontes históricas, elas são vestígios produzidos pelo homem através do tempo. Elas são fundamentais para o trabalho do historiador. Existem dois tipos de fontes: as fontes materiais e as fontes imateriais. As fontes materiais são livros, jornais, revistas, documentos, estruturas, edifícios. E fontes imateriais, a gente se engana quando a gente pensa que só existem fontes materiais, coisas que a gente pode tocar, que a gente pode utilizar. Não, ou ler, mexer, enfim. Também existem as fontes imateriais, que são, no caso, fontes orais, né? Fontes orais, ou a gente pode também utilizar músicas, esse tipo de fonte que a gente não consegue pegar, mas que a gente pode estudar através dela, desde que elas sejam comprovadas, desde que tenham veracidade no que elas estão trazendo pra gente. A gente tem também as fontes diretas e as fontes indiretas. As fontes diretas são aquelas que já são produzidas no decorrer do evento que vai ser estudado. Por exemplo, eu, historiadora, quero fazer uma pesquisa sobre as armas que foram utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Aí a minha fonte histórica, no caso, vai ser uma arma que foi utilizada no conflito, e aí em cima disso eu vou conseguir fazer o meu recorte e todo o meu estudo. A fonte involuntária, aliás, a fonte indireta, é aquela que é produzida a partir desse estudo. Então eu fiz o meu estudo a partir usando como fonte a arma que foi utilizada no conflito da Primeira Guerra Mundial, e aí a partir disso eu vou escrever um livro sobre a história das armas dentro da Primeira Guerra Mundial, ou história do conflito armado, de como as armas foram utilizadas, de como foram desenvolvidas durante a Primeira Guerra Mundial. Deu para entender? Então, assim, as fontes diretas são aquelas que são produzidas durante o evento que vai ser estudado, que vai ser pesquisado. As fontes indiretas são aquelas que são produzidas pelo historiador, pelo autor. Quando você vai realizar uma pesquisa histórica, você precisa ter a sua fonte em mãos. Claro que nem sempre você vai conseguir ter o objeto, o documento, ou o que você vai estudar nas suas mãos. Então, por isso que eu coloco entre aspas, né? A gente coloca entre aspas. Mas, então, para você fazer o seu estudo, você tem que ter a sua fonte primeiro e depois delimitar o período que você vai estudar. Por exemplo, se você quer fazer um estudo sobre a Segunda Guerra Mundial, é quase que impossível você poder reunir em uma só pesquisa todos os eventos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, porque é um período muito longo. Então, é aconselhável que você delimite a sua área que você vai estudar. Por exemplo, eu quero estudar a área da saúde durante a Segunda Guerra Mundial. Já deu uma diminuída. E eu quero fazer esse estudo do período de 1939 até o período de 1942. Que é um período curtinho ali que você consegue estudar, que você consegue fazer uma pesquisa legal e bacana. Eu tinha uma professora durante a faculdade que ela sempre dizia assim, que a fonte histórica ela fala com a gente só precisa fazer as perguntas certas a ela. Então, tendo a fonte, tendo o período que você vai estudar, que você quer estudar, já tá meio caminho andado. E por último, nós temos as fontes voluntárias e as fontes involuntárias. Aqui, por exemplo, fontes voluntárias são aquelas que já são produzidas no intuito de serem utilizadas como fontes mesmo no futuro. Por exemplo, a gente pode usar uma autobiografia aqui, que já é produzida por alguém que tem como intuito essa obra ser utilizada para estudo sobre a sua vida, sobre os seus feitos. Fonte involuntária seria um diário, por exemplo. Com certeza você já deve ter ouvido falar, já leu ou já viu filme, algo do tipo, sobre o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank ele não foi escrito no intuito de ser um livro, de ser divulgado como é hoje em dia, mas era só apenas
um diário onde a menina relatava o que estava acontecendo, e aí hoje é utilizado como fonte histórica, ele pode ser utilizado como fonte histórica. Pessoal, então esse foi o Pensando Fontes Históricas, o primeiro Pensando da semana, do especial, né, Fazendo História. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau!